Desejo um feliz sábado para vocês, meus irmãos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço as orações pelos irmãos que oraram pela minha saúde. Posso dizer que agora estou 100% restabelecido. Um pouquinho de tosse só, mas nada que venha atrapalhar muito. Nós temos ouvido algumas notícias na televisão de alguns casos assim muito injustos. Essa semana eu vi o caso de um rapaz, era um cientista, um jovem cientista, que ele foi preso porque reconheceram ele por uma foto de uma pessoa que era parecida com ele, assim, bem longe, bem parecida com ele, e ele foi preso por causa disso. E mesmo demonstrando, comparando a foto, e mesmo a pessoa que reconheceu ele, tendo ido lá e desfeito o reconhecimento, estava difícil de soltar ele não conseguia sair da prisão. Aí tinha os familiares, advogados, pessoas de direitos humanos tentando interceder, porque ele não conseguia tirar ele da cadeia. Quer dizer, que coisa injusta, que coisa horrível. Eu fico imaginando isso acontecendo na vida de um de nós, Há um tempo atrás também foi solto uma pessoa que estava presa injustamente por um crime que não cometeu, depois de 1 ano preso na cadeia. Então a gente vive num mundo de tanta injustiça, que a gente, quando vê essas injustiças assim, a gente fica até revoltado, A gente que, com esse projeto agora do Quebrando o Silêncio, a gente vem lutar contra as injustiças, As injustiças que acontecem com as mulheres no lar, no trabalho, injustiças que acontecem contra as crianças, contra os idosos, seja com qualquer pessoa, Então, a injustiça sempre nos comove e nos deixa... Desculpe. E nos deixa, assim, muito comovido, Bom, mas... Para falar de injustiça, não existe outra pessoa que mais sofreu injustiça aqui nessa terra do que Jesus Cristo, nosso Jesus. Ele sofreu todo tipo de injustiça, todo tipo de sofrimento, e hoje a gente vai analisar um pouco na palavra de Deus, a fidelidade de um homem justo. Como Jesus se manteve fiel, vivendo tanta injustiça. Será que é possível a gente continuar sendo fiel a Deus no mundo de tanta injustiça? Será que é fácil manter fidelidade a Deus no mundo de tanta injustiça? Com certeza não é fácil. Mas nós precisamos nos espelhar no modelo que é Jesus, para que nós possamos nos manter fiéis a toda a prova. Firmes nas promessas de Jesus até o fim. Porque se Ele passou toda a injustiça que Ele passou, e foi feita injustiça em nosso lugar, então nós podemos nos espelhar nele e ter coragem para nos manter fiéis, manter a fidelidade a Deus. Fidelidade nos dízimos das ofertas. Fidelidade guardando o nosso tempo para Deus, nos dedicando a Deus em oração, nos dedicando a Deus na palavra dEle. Peço que, assim já colocou ali. Então vamos fazer uma breve oração, antes de começar a ler a palavra de Deus. Querido, eterno, maravilhoso e bondoso Deus, muito obrigado, porque mais uma vez estou aqui, podendo servir a minha igreja em Teu nome, ó Pai. Que o Senhor venha colocar a palavra na minha boca, venha me dar inspiração, Senhor Deus, que eu possa falar aquilo que a sua igreja precisa ouvir para sair daqui totalmente edificada, Pai. É humildemente que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. O título é A Fidelidade de um Homem Justo. O livro é João, capítulo 18. Onde a gente vê que Jesus ele é traído e preso. Antes do livro de João, capítulo 18, vem João capítulo 17,
E João capítulo 17, o capítulo todo de João, capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus, onde ele vem intercedendo ao Pai pelos seus discípulos. Então, Jesus faz uma oração e pede a Deus pelos discípulos, porque Jesus sabe que não vai estar mais presencialmente, assim, pessoalmente com seus discípulos. Então, ele se preocupa, ele vai a Deus, ele busca a Deus para fazer uma intercessão pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. E aí, depois de fazer essa intercessão para os seus discípulos, vem o capítulo 18, que diz, depois de dizer essas coisas, ou seja, a oração sacerdotal pelos discípulos, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Jesus andava com seus discípulos e os discípulos tinham um grande privilégio de conhecer Jesus, ter conhecido Jesus pessoalmente, de serem... Assim ficou ótimo. Ficou bem ótimo. Aí agora eu posso até falar um pouquinho mais baixo. Então, andar com Jesus Cristo era um privilégio. Ser escolhido para discípulo foi um grande privilégio daqueles 12 homens. Quem de nós não gostaria de ter conhecido Jesus Cristo pessoalmente, ter andado com Ele, ouvido diretamente dEle todas as coisas, todas as parábolas, todas as profecias, todas as revelações de Deus? Que maravilha é conhecer Jesus, pessoalmente estar com Jesus Cristo. Versículo 2, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha muitas vezes ali com seus discípulos. Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Olha, veja bem, logo um discípulo, algo tão próximo de Jesus Cristo, que observou e pôde conhecer a rotina de Jesus Cristo, foi quem traiu Jesus Cristo. Muitas vezes pessoas próximas a nós, que nos conhecem muito, são aquelas pessoas que vão nos trair. E é triste saber que as pessoas que nós amamos, pessoas que da nossa convivência, é triste ver, e sentir a traição daquelas pessoas às quais nós abrimos a nossa confiança, os nossos segredos, os nossos costumes. Quem num dia já não passou por isso, por uma traição de um suposto amigo? Jesus Cristo passou essa injustiça, de ter sido traído por uma pessoa tão próxima, uma pessoa a qual Jesus deu tantos privilégios para ele. Judas foi injusto pelo que recebeu de Jesus e não soube retribuir o privilégio que teve. O que ele fez foi se misturar e vender-se aos inimigos de Jesus. Judas vendeu-se aos inimigos de Jesus. Mas antes de vender Jesus por um punhado de moeda, Judas vendeu a si mesmo. Eu sei que não lhe passa pela cabeça vender Jesus como Judas fez. Mas e quanto a você a vender a si mesmo? Pare para pensar. Quantos ainda se vendem por bens materiais e traem Jesus, assim como Judas, depois de receber tantos privilégios? Podemos fazer críticas a Judas, mas o que precisamos é criticar a nós mesmos e tomar cuidado para nunca ser um traidor de Jesus, nunca trocar Jesus. Quando nós trocamos Jesus por outras coisas, colocamos outras coisas em primeiro lugar, quando nós não somos um mordomo fiel, nós estamos traindo a Jesus, assim como Judas traiu Jesus. Que nós nunca venhamos a trair Jesus, que nós tenhamos sempre atentos. Versículo 3. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Veja bem, meus irmãos, os principais sacerdotes. Os sacerdotes agiam como intermediários no culto do Antigo Testamento. Eles representavam Deus diante do povo e representava o povo diante de Deus. Essa era a função do sacerdote.
Por isso cabia ao sacerdote também cuidar das ofertas que eram dadas. Se as ofertas não prestavam, se as ofertas tinham defeito, eles tinham que fiscalizar isso, porque eles eram responsáveis pelo culto. E também tinham que se ocupar com questões administrativas, jurídicas e educacionais e civis e sociais. Então, eram pessoas muito importantes. E os fariseus? O que falar dos fariseus? Quem eram os fariseus? Os fariseus são conhecidos como aqueles religiosos hipócritas e falsos. Qual foi a principal manifestação da hipocrisia dos fariseus? Eles apenas estudaram a fundo as Escrituras e não buscaram a verdade. Quando leram a palavra de Deus, eles não oraram nem buscaram. Em vez disso, estudaram as palavras de Deus, estudaram o que Deus disse e fez, e assim transformaram as suas palavras, as palavras de Deus, em um tipo de teoria, e uma doutrina que ensinara a outros. Então, os sacerdotes, que eram o intermediário entre Deus e o povo, que representava Deus, que representava o povo, se juntou com os fariseus, né? Se juntou com os fariseus para buscar Jesus. Mandaram os soldados buscar Jesus e prender Jesus. E chegaram com tochas, lanternas e armas, como se Jesus Cristo fosse um criminoso. E Jesus Cristo não cometera crime algum, mas injustamente ele estava sendo perseguido e procurado como um criminoso. Versículo 5. Versículo 4. E Jesus sabendo tudo o que ia acontecer, porque Jesus é onisciente, foi ao encontro deles. O próprio Jesus se dirigiu a eles quando eles chegaram e perguntou a ele: a quem vocês procuram? Jesus perguntou. E aí, eles responderam, os soldados responderam, o capitão respondeu: a Jesus o Nazareno. Responderam. E Jesus disse: sou eu. Judas, o traidor, estava com ele. Quando Jesus disse: sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Até os soldados sabiam de quem se tratava, quem era Jesus Cristo, e demonstraram temor ao estar com Jesus pessoalmente, até os guardas. Jesus, mais uma vez, ele perguntou: a quem vocês procuram? Porque Jesus se identificou e eles nada fizeram. Pelo contrário, eles deram um passo para trás. Mais uma vez ele perguntou: a quem vocês procuram? E novamente eles responderam: a Jesus o Nazareno. E aí Jesus disse no versículo 8: já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E, uma vez que é a mim que vocês procuram, deixe estes outros irem embora. Parece que os soldados não desejavam encontrar Jesus. A impressão que dava era que eles esperavam que Jesus fosse fugir, que os discípulos fossem proteger ele. Parece que eles estavam ali não de boa vontade para prender Jesus. Parece que eles não desejavam realmente prender Jesus, mas estavam cumprindo ordens. Jesus, então, ele se preocupou com a segurança e o bem-estar dos seus discípulos e demonstrou-lhes sua proteção para com os discípulos naquele momento. Ele queria ser levado, e que nada acontecesse com seus discípulos. Versículo 9. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração: não perdi um só de todos que me deste. Jesus cuidou bem de todos os seus discípulos. Nós somos chamados a cuidar bem também de todos os nossos discípulos. Quando levamos pessoas a Jesus, demos estudos bíblicos, não é depois do batismo a gente soltar as pessoas, deixar as pessoas, sem um cuidador. O ideal é que todas as pessoas que são batizadas, que fazem estudo bíblico, continuem sendo cuidadas, assim como Jesus fez com seus discípulos. E por quê? Porque não é desejo de Deus que se perca um só. Jesus Cristo não perdeu um só dos seus discípulos, e Deus não quer que nós percamos nem um só dos nossos novos membros na igreja.
Porque um verdadeiro mestre cuida dos seus discípulos, não só da educação, mas da própria vida deles. Então, quando estudamos com eles, cuidamos da educação, mas nós somos chamados também a participar da vida dos nossos discípulos, aconselhando os nossos discípulos, ajudando em tudo que for necessário, para que eles se sintam engajados, acolhidos e possam permanecer na igreja e que a gente não vá perder ninguém. Versículo 10. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Pedro achou que era ele quem estava protegendo e cuidando de Jesus, quando na verdade era Jesus que estava cuidando dele e de todos os seus discípulos. Versículo 11. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde a sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Jesus, ele seguia e realizava com obediência os propósitos de Deus. Ele sabia o que deveria acontecer e ele estava ali para cumprir o que deveria acontecer. Versículo 12. Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Que fez Jesus para ser preso e amarrado? Jesus sofreu inúmeras injustiças aqui na terra. E aí já começou a ser maltratado aí, quando amarraram Jesus como se fosse um criminoso, quando na verdade não era. Isso era uma grande injustiça. Mas Jesus Cristo continuava firme, obedecendo os propósitos do Pai. Versículo 13. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Tanto Anás como Caifás eram sumo sacerdote. Anás e Caifás eram uma família de corruptos que tinham um monopólio no sacerdócio naquela época. Justamente para aquela família de sacerdotes corruptos que Jesus Cristo foi levado. Como esperar a justiça de sacerdotes corruptos? O sumo sacerdote era o posto mais alto dentro da hierarquia do sacerdócio. E um sumo sacerdote era líder dos sacerdotes, aquele que ficava à frente da organização no culto religioso. Versículo 14. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Que fala é essa? Por que essa fala? Em João 11:50, tem um texto bíblico que mostra que eles queriam parar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava fazendo muito sucesso diante do povo. E eles tramavam matar Jesus e terminar com aquele movimento que ameaçava todo aquele sistema religioso e corrupto e seus líderes. Eles tiveram medo de Jesus Cristo, porque o povo estava ouvindo a Jesus e seguindo a Jesus, quando, na verdade, aqueles líderes religiosos queriam ser ouvidos e seguidos, para que Jesus não seguisse, para que o povo não seguisse a Jesus, e sim a eles, ou seja, para que o povo não seguisse a Deus, mas que seguisse aqueles líderes corruptos, eles estavam tramando matar Jesus Cristo. Então, eles disseram: é melhor que morra um homem pelo povo, porque morrendo um homem, todo o povo ia ficar apacentado, e todo o povo ia sossegar, e esse movimento ia acabar. Versículo 19, tá? Eu não vou discorrer sobre os versículos que falam sobre a traição de Pedro. Eu vou apenas me ater aos julgamentos, interrogatórios e as injustiças que foram feitas com Jesus até a sua morte e ressurreição. No versículo 19 diz assim: lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar a respeito de seus discípulos, interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e dos seus ensinamentos. Aquilo ali não era um julgamento, pois o sinédrio ele não foi convocado, o julgamento era feito pelo sinédrio. Aquilo ali era um interrogatório para conseguir obter evidências para depois levar para o sinédrio, para Jesus Cristo ser julgado. O interrogatório tocou nos discípulos de Jesus Cristo
e na doutrina de Jesus Cristo. Não se sabe se Anás tinha na mente alguma vontade de perseguir também e processar os discípulos, julgar os discípulos, mas é provável que estivesse esperando obter uma confissão de que esses homens estavam sendo preparados para uma grande atividade revolucionária contra a liderança religiosa e contra o governo daquela época. Então, Jesus respondeu no versículo 20: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Jesus ignorou a pergunta no que dizia a respeito dos ensinamentos. Negou ter dado instruções secretas que pudessem ser interpretadas como conspiração contra as autoridades daquela época. Ele ensinara abertamente, em lugares públicos, tanto na sinagoga como no templo. Não era secreto. Ele não estava fazendo nada de errado por debaixo dos panos. Até os sacerdotes, esses líderes sacerdotes, poderiam ir lá e ouvir o que Jesus Cristo estava falando. Seus ensinamentos, por fim, não eram subversivos como ele estava sendo acusado injustamente. Versículo 21. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse. Olha o que Jesus Cristo. Por que me interroga? Jesus deu a entender que aquele processo de interrogatório, aquela prisão, tinha sido algo ilegal. E aí pergunta, por qual motivo? Né? Qual é a justificativa para eu ser preso, interrogado? Porque, além de ele estar sendo preso e interrogado, não tinha nenhuma testemunha acusatória contra Jesus Cristo. Né? Não estava sendo respeitado o processo. Então, ele estava sendo levado e interrogado a fim de se comprometer. Queriam que ele se comprometesse, né, para se complicar com o seu testemunho. Versículo 22. Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus Cristo, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Por que aquele homem bateu no rosto de Jesus Cristo? Aquele guarda bateu no rosto de Jesus Cristo para amansar Jesus Cristo diante do sumo sacerdote. Quer dizer, ali Jesus já começou a ser esbofeteado. Cada vez a injustiça ia aumentando contra Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele como um cordeiro, não se rebelou nem nesses momentos de injustiça. Em momentos de injustiça, nós temos vontade de nos rebelar, né? Nós ficamos revoltados, sobre uma revolta, o sangue esquenta, mas Jesus Cristo, ele se manteve ali sereno e calmo, até mesmo diante daquela bofetada ali. Versículo 23. Jesus, então, depois daquela bofetada, disse, Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus e enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Quando Jesus apontou a injustiça que estava envolvida, nem o criado, nem o soldado que bateu nele, nem Anás puderam justificar tal atitude. Quando Jesus perguntou, se eu disse alguma coisa errada, prova. Eles não podiam provar que Jesus Cristo estava falando qualquer coisa errada. Então, por que estava batendo em Jesus Cristo? Jesus perguntou, por que me bate, se eu não falei nenhuma mentira? Por que eu estou apanhando? Então, não havia nada a fazer, além de enviar o prisioneiro a Caifás, porque não tinha resposta para dar a Jesus Cristo. Era realmente uma grande injustiça que estava sendo feita a Jesus Cristo. Um inocente estava sofrendo todo tipo de injustiça e humilhação com falsas acusações e bofetadas na cara. Era o Filho de Deus que estava ali sofrendo isso. Versículo 28. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã.
Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Nada se diz a respeito do que acontece na casa de Caifás. Presume-se que deliberações eram tomadas no meio da noite e uma sentença formal foi decretada pelo concílio na manhã cedo. Quando o texto diz, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa, os líderes, para ficar cerimonial limpo, não podiam entrar nos alojamentos dos pagãos. Estavam mais preocupados com a purificação ritual do que com o cumprimento da justiça. Eles estavam sedentos de sangue, sedentos do sangue de Jesus, mas estavam caminhando para fazer aquela cerimônia, mas com seus corações totalmente sujos, totalmente mal intencionados. Ou seja, aqueles homens ali, na frente do povo, só mantinham aparência, mas no fundo, não tinha fé, não tinha amor, não tinha compaixão nenhum por Deus, nem por Jesus e nem pelo próprio povo. Versículo 29. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Ou seja, Jesus foi aos sumos sacerdotes e agora ele está diante do governador Pilatos. E Pilatos pergunta qual é a acusação contra esse homem. O Sinédrio não preparou uma acusação formal contra Jesus Cristo. Eles esperavam que o governador aceitasse a palavra deles, sem discutir a acusação de que este homem era algum malfeitor. A resposta foi petulante. Os judeus não gostavam de Pilatos, na verdade. Então, Pilatos perguntou qual foi a acusação, e aí eles responderam petulantemente no versículo 30. Não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Versículo 31. Então, levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Ou seja, eles estavam trazendo ele como um criminoso, sem acusação nenhuma formal, sem nenhum argumento, e achavam que só porque eles tinham prendido Jesus, que o governador deveria acatar aquela prisão ali, condenar Jesus Cristo e pronto, sem discutir nada. E aí o Pilatos então fala, olha, se não tem nenhuma acusação contra eles, contra a lei romana, então julgue de acordo com a lei de vocês, vocês me resolvam vocês mesmos, não traz para mim. Foi o que o Pilatos falou. E aí eles responderam e disseram qual era realmente o intento deles. O intento deles era acabar com Jesus. Já desde o capítulo 11, os sacerdotes já estavam tramando a morte de Jesus Cristo, porque estava atrapalhando os negócios deles. Tudo que os judeus queriam era um veredito de morte, que a autoridade do governador encobrisse suas próprias decisões contra Jesus. Eles queriam que o governador assumisse a morte, a responsabilidade pela morte de Jesus Cristo. E a perda do direito de infligir a pena de morte fazia os judeus tomarem consciência de que era um povo subjugado. Na verdade, os judeus eram subjugados aos romanos. Eles não poderiam decretar a morte das pessoas assim. Tinha algumas exceções, mas não era o caso de Jesus Cristo. Versículo 32. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria.
Jesus disse que morreria crucificado, o método romano de castigo enquanto que os judeus usavam pedras. Então, os romanos crucificavam e os judeus tacavam pedra. Versículo 33. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Pilatos, então, aceita interrogar Jesus e pergunta: você é o rei dos judeus? Nesse momento, Pilatos tomou o caso em suas próprias mãos. Pilatos estava procurando saber quem declarou ele rei. Se ele se declarava rei, que negócio é esse de um rei, de um novo rei, diante do povo judeu? E aí perguntou: você é rei dos judeus? O pronome você que Pilatos usou foi enfático, como se Pilatos estivesse surpreso que a aparência e a atitude, o modo de Jesus Cristo não se adaptasse às pretensões de um rei. Pilatos olhou para ele e não viu nele um homem orgulhoso, altivo, que quisesse se passar por um rei, uma autoridade. Não foi isso. O prisioneiro, na verdade, Jesus Cristo, diante de Pilatos, ele parecia um homem totalmente inofensivo. Versículo 34. Jesus, então, respondeu à pergunta de Pilatos: essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Ou seja, Jesus estava querendo saber se os sacerdotes tinham conversado com Pilatos, e tinham dito isso para Pilatos, ou se era Pilatos mesmo que achava isso. Versículo 35. E aí Pilatos responde: acaso sou judeu? Disse Pilatos: seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Então Pilatos fala: eu não sou judeu. Quase que ele falou assim: eu não sei de rei nenhum, não. Certamente ele foi influenciado pelo sacerdote, com a acusação de que Jesus se intitulava rei e queria fazer uma revolução. E aí, novamente, Pilatos pergunta: o que você fez? Na verdade, Pilatos, não querendo ser apanhado numa confusão que tinha algo a ver com aquela situação, jogou a responsabilidade sobre os judeus e falou: quem falou que você é rei foi o seu povo aí, foi o seu próprio povo. Dificilmente Pilatos poderia ter sentido o fato e sugerido por suas próprias palavras que Jesus Cristo era rei. Ele realmente foi influenciado. Versículo 36. Jesus respondeu: meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o meu reino não procede desse mundo. Ele não disse que esse mundo não está na esfera da sua autoridade. Ele não disse que não tem autoridade sobre esse mundo, mas que a sua autoridade não tem origem humana. Por isso ele diz que a minha autoridade não é desse mundo. Ele não era uma ameaça nenhuma à autoridade nenhuma romana, como estava sendo acusado. No seu reino não havia lugar para o uso da força. Por isso ele era um homem tão pacífico e tão amoroso, a ponto de não se rebelar quando ganhava bofetada e acusações. No versículo 37, Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Naquele momento, Pilatos se sentiu totalmente perplexo. Aí havia um homem que tinha falado no seu reino 3 vezes em rápidas sucessões, mas não tinha nenhum sinal externo de realeza. Então você é rei?
Pilatos dificilmente creria que alguém pudesse tomar por rei a figura que estava diante dele. Um homem tão humilde, tão diferente de um rei que se podia conhecer naquela época. E Jesus disse: você diz que eu sou rei. Jesus hesitava em afirmar que era rei, para que Pilatos não entendesse mal a natureza do seu reino, o qual ele agora explicou em termos de verdade. Cristo viera testemunhar dele. Cristo viera para testemunhar dele. Ouvem a minha voz. Todos que amam a verdade, ouvem a minha voz. Então, ali Jesus já estava pregando e evangelizando ali Pilatos. Versículo 38. Pilatos perguntou: o que é verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Pilatos viu que Jesus não se interessava em política e nem negócio de Estado. Os sacerdotes é que estavam preocupados com a política e com os negócios de Estado. Ele estava longe de ter um espírito combativo e aguerrido. Era manso e humilde. Por isso, encerrou a entrevista com Jesus Cristo, comentando um tanto desdenhoso, ao que parece que é a verdade. Apenas perguntou, fazendo um desdém: e o que é a verdade, Jesus? Ele não era filósofo, nem homem religioso algum, mas um homem de ação. Satisfeito em ver que o prisioneiro não apresentava nenhum ou qualquer tipo de perigo para Roma, informou disso aos judeus que estavam esperando lá fora. Mas eles estavam sedentos por sangue, queriam ver a morte de Jesus Cristo. Pilatos declarou: ele não é culpado de crime algum. Era inocente diante das coisas pelos quais os judeus o acusavam. Aqui parece que Jesus ia ser solto e realmente ia ser liberto, porque aqui Jesus estava diante de uma grande autoridade. E a grande autoridade dizia: esse homem é inocente de todas as acusações que vocês estão fazendo perante ele. O próprio governador de Roma, Pilatos, reconheceu a injustiça imposta a Jesus Cristo. Versículo 39. Mas vocês têm costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritaram: não, esse homem não, queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Na verdade, os sacerdotes estavam incitando o povo a fazer a escolha por Barrabás e mandar Jesus Cristo para ser crucificado. Isso é relatado no livro de Marcos, não de João, mas em Marcos, que era os sacerdotes que estavam influenciando o povo e incitando o povo. Eles, porém, gritaram: não, esse homem não, queremos Barrabás. Sentindo a insistência dos líderes religiosos para obter a condenação de Jesus Cristo, Pilatos achou que tinha encontrado um jeito de conformar eles, conformar o povo e preservar a justiça soltando o prisioneiro. Na verdade, Pilatos estava ansioso para soltar Jesus Cristo. E era costume naquela época soltar um preso na ocasião da Páscoa. O povo que já se ajuntara a esta altura para o seu pedido anual, pediria sua libertação, mas não foi isso que foi pedido. Foi pedido que Barrabás, um bandido, fosse solto. Olha que injustiça. Jesus Cristo, Filho de Deus, homem totalmente justo, manso e humilde, desinteressado por política, desinteressado por poder, estava sendo levado
a ser preso e condenado, enquanto Barrabás, um salteador, um ladrão, um bandido, estava sendo pedido para ser solto. É uma injustiça muito grande, mas Jesus Cristo manteve a sua fidelidade para com Deus. Com toda essa injustiça, o governador querendo soltar ele, os sacerdotes influenciando. Então ele estava sofrendo injustiça dos sacerdotes que estavam querendo condenar ele, Jesus Cristo agora passou a sofrer injustiça vinda do povo. O próprio povo estava pedindo para que Jesus Cristo fosse crucificado e soltassem Barrabás. Até o povo estava contra Jesus, estava sendo injusto contra Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo manteve a calma, manteve a paciência, a mansidão e a fidelidade aos seus propósitos, aos propósitos de Deus. Versículo 1 do capítulo 19. Então Pilatos fez o quê? Mandou açoitar Jesus Cristo. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça e depois puseram nele um manto vermelho. O prisioneiro foi açoitado a mando de Pilatos, que estava declarando que Jesus Cristo era inocente. Esse foi o segundo expediente do governador, tendo falhado a primeira tentativa de garantir a libertação do prisioneiro por causa da preferência de Barrabás. Pilatos pensou que os judeus ficariam satisfeitos se Jesus Cristo fosse humilhado e passasse um sofrimento dessa maneira. O próprio Senhor predisse esse tratamento, que ele seria surrado, lá em Mateus capítulo 20, versículo 19. Quanta injustiça com o Filho de Deus. O justo que mantinha fidelidade mesmo passando por tanta injustiça. O que Jesus Cristo passou de injustiça? Falsas acusações, bufetada na cara, açoites de rasgar sua carne, coroas de espinho, zombarias e muito mais. Aqui eu estou só relatando um pouquinho do que Jesus Cristo passou. Versículo 3, capítulo 19. Zombaram dele dizendo: salve, rei dos judeus! E batiam em seu rosto, eram bufetadas e mais bufetadas. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Pilatos, outra vez, pretendia preparar o caminho para a apresentação de Jesus por meio de um pronunciamento grandioso ao povo. Agora vou trazê-lo aqui para vocês. Isso concordava com o espírito de zombaria dos soldados. Ele, o governador romano, apresentaria aquele que se dizia ser rei, mas que agora certamente não podia ser confundido com o rei. O que estava acontecendo com Jesus Cristo não era uma coisa que se acontecia com o rei. Certamente aquele homem ali não era um rei político. Pilatos o considerou inocente, mas mesmo assim entregou Jesus Cristo à morte. Que injustiça tamanha sofreu Jesus Cristo. Versículo 5. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Não sabemos o que Pilatos pretendia dizer isso, quando ele falou, aqui está o homem. Mas o cenário dá mais a impressão de zombaria. Homem pode significar apenas uma criatura miserável, qualquer um. De qualquer maneira, as palavras de Pilatos, que disse, eu o considero inocente, têm um estranho toque. Se o prisioneiro era inocente, por que ele foi chicoteado? Porque Pilatos cedeu às pressões dos sacerdotes e do povo, incitado pelos sacerdotes.
A resposta dos principais sacerdotes foi uma recusa ressoante a ser feita com um castigo doloroso e humilhante. Olha o versículo 6. Quando os principais sacerdotes e o guarda do templo ouviram, começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o, levem-no com vocês e crucifique-o. Crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. A resposta de Pilatos, leve-no vocês, enfatiza o vocês, como quem diz: ele vai ser crucificado, mas a culpa é de vocês, a culpa não é minha. Em outras palavras, se é preciso que haja alguma crucificação, vocês mesmos vão fazer, e não eu. Pilatos estava fugindo de se associar ao desejo de morte que os judeus tinham com relação a Jesus Cristo. Mas não estava seriamente dando permissão para condenarem a Jesus à morte. Ele apenas lavou a mão e deixou por conta, dos sacerdotes e do povo. Essa foi a terceira vez que o governador se declarou incapaz de encontrar qualquer crime em Jesus Cristo. A palavra foi usada no sentido legal com base na queixa apresentada. Versículo 9. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo, crucificá-lo? Pilatos esperava que Jesus Cristo se defendesse, mas Jesus Cristo estava ali cumprindo os desígnios do Pai, cumprindo ali os planos de Deus para a nossa salvação. Ele não estava ali para se defender, ele sabia que ia ser crucificado e que não adiantava se defender. Aquele silêncio daquele homem ali, manso e humilde, sendo acusado injustamente, ele chegou a perturbar o governador, que achava que ele deveria estar se defendendo, Talvez Pilatos pensasse que Jesus deveria ajudá-lo, porque era desejo de Pilatos soltar Jesus Cristo. Versículo 11, Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se essa não fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. O expediente só teve sucesso parcial. Jesus falou, mas apenas para lembrar a Pilatos das limitações que Pilatos tinha sobre o poder que ele tinha. A autoridade, Cristo deveria estar declarando a verdade evidente do controle divino sobre o Estado, ou seja, Deus era que controlava o poder que tinha sido dado a ele. Mas a ênfase foi dada à situação imediata. Pilatos não podia fazer nada além de executar a vontade de Deus nesse caso. A vontade era de Deus que Jesus Cristo fosse crucificado para que o povo fosse libertado do pecado. Foi com a autorização de Deus que Pilatos deixou Jesus Cristo ser crucificado. Aquele que me entregou. Dificilmente a referência foi a ajuda. Quando Jesus Cristo foi, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Tipo, Jesus estava falando para ele: fique sossegado, porque tem gente pior do que você, tem culpado maior do que você, nessa injustiça que está me acontecendo. Maior pecado, isto é, maior pecado que o pecado de Pilatos. O pecado de Caifás foi maior porque a autoridade de Pilatos, a autoridade de Pilatos vinha de Deus, mas era obrigação de Caifás saber e ensinar além de fazer a vontade de Deus. Caifás sabia da palavra de Deus, sabia da Torá e não fez o que deveria ter sido feito. Pilatos não era um homem religioso, não conhecia a lei, a palavra. Mas Caifás conhecia a palavra e sabia identificar que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, um rei não deste mundo.
Mas mesmo assim, por causa dos seus próprios interesses, por causa do seu poder, para não perder o poder, enviou Jesus Cristo para ser crucificado. Mas ele, o representante oficial de Israel, o povo de Deus, correra a este pagão que tinha certa autoridade concedida por Deus, para que fosse empregado o poder conferido por Deus para a execução da justiça, a fim de que a injustiça fosse perpetrada. Ele recorreu a um homem que tinha autoridade de Deus para que colocasse o seu plano de matar Jesus Cristo em prática e tivesse sucesso. Então Pilatos tentou libertá-lo. Versículo 12, tá? Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo de César. Quem se declara rei, se rebela contra César. Então, como resultado dessa troca de palavras, Pilatos renovou seus esforços para soltar seu prisioneiro. Levado pelo temor dessa pessoa, Pilatos temeu a Jesus Cristo. Então, levado pelo temor de Jesus Cristo, essa pessoa estranha que estava diante dele, e também pela convicção de que não era merecedor de morte, os judeus, sentindo que o governador tomara nova resolução, usara de argumento. Não é amigo de César. Os judeus acusaram ele. Então você não é amigo de César. O imperador reinante naquela época era Tibério, diante de quem Pilatos era responsável. Eis aí uma ameaça de levar o caso à corte imperial. César não daria pouca importância a uma situação na qual alguém era conhecido como um rei sem o consentimento romano. Então, teria considerado o caso como uma traição e poderia até acusar Pilatos de falta de cumprimento de dever. Então, Pilatos, temendo as acusações contra ele, porque se estavam acusando aquele homem inocente, querendo levar aquele homem à morte, prejudicar aquele homem que só estava fazendo bem às pessoas. O que aquele povo revoltado, aquela multidão ali, os sacerdotes, os líderes religiosos não iam querer fazer com ele se ele não atendesse à vontade deles. Ele ali sentiu medo. Então, sem dúvida, o governador temia que se houvesse uma queixa quanto à sua maneira de lidar com o caso. Outras irregularidades talvez tivessem que ser descobertas se houvesse ali o que nós chamaríamos hoje de uma CPI, né? Não está tendo aí uma CPI da Covid? Talvez poderia ter uma CPI aí do rei Jesus, né? Então, ele ficou com medo, ficou com grande medo, e aí deixou o barco correr. Versículo 13. Ao ouvir isso, versículo 13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Ou seja, chegou a hora da decisão. Pilatos sentou-se no tribunal, tinha que dar o seu veredito. E no dia da preparação da Páscoa, a hora do duplo sacrifício se aproximava. Era meio-dia, os cordeiros pascais estavam prontos, preparados para o sacrifício, e o Cordeiro de Deus também foi sentenciado à morte. Aqui está o seu rei. O que fosse que levou Pilatos a fazer essa apresentação final, provavelmente era uma zombaria aos judeus. Tal rei, tal povo. Foi providencialmente usado para arrancar dos lábios dos judeus um repúdio completo de sua esperança messiânica. Versículo 15. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar seu rei? Perguntou Pilatos.
Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Olha, os principais sacerdotes, representantes de Deus perante o povo, representantes do povo perante a Deus, diziam: não temos outro rei além de César. Os próprios sacerdotes, os líderes religiosos daquela época, os pastores daquela época, recusaram o seu rei. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus Cristo. Eu falei no início que em João 11:50 eles queriam parar Jesus, que se tornara popular demais. Tramavam matar Jesus e terminar com aquele movimento que ameaçava o sistema religioso e corrupto e seus líderes. Mas Jesus Cristo foi levado para ser morto, foi crucificado, passou todo aquele sofrimento, mas felizmente Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo venceu a morte. E Jesus Cristo está lá sentado à direita de Deus e o seu Santo Espírito está no meio de nós. Jesus Cristo se manteve firme até a sua crucificação, passou todo tipo de injustiça e sofrimento, para falar para nós: mantenham-se firmes, não percam a sua fé frente às injustiças. Vocês vão continuar vivendo nesse mundo de injustiça, mas eu venci a morte, eu venci a injustiça, e vocês são chamados para vencer a injustiça também. Sendo fiéis a Deus, tendo toda a fidelidade a Deus, sendo mordomos fiéis a Deus, fiéis tanto nos dízimos, nas ofertas, como fiéis no tempo dedicado a Deus, no serviço dedicado a Deus, no serviço missionário, servindo na igreja, servindo fora da igreja. Mantenham-se firmes, porque assim como eu venci a morte, vocês vão vencer a morte também, porque a minha morte e a minha ressurreição é a garantia da ressurreição de vocês. Eu garanto a vocês que vocês vão vencer a morte. Eu ressuscitarei vocês na minha volta. Jesus Cristo disse isso para nós na sua palavra. E nós temos essa esperança firme em nós. E qualquer injustiça que venham a desferir contra nós vamos nos lembrar das injustiças que passou Jesus e da firmeza que Jesus Cristo teve, e da fidelidade que Jesus Cristo teve a Deus, e vamos nos manter fiéis a Deus também. Seja lá qual for a acusação, qual for a injustiça, nós estaremos aqui firmes nas promessas de Jesus Cristo, que nos prometeu a vida eterna. Amém? Eu vou colocar aqui alguns versículos para vocês antes da gente cantar. Olha esse versículo, que coisa linda. Salmo 85, versículo 10. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Amém, aleluia. Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Amém. Salmo 89, versículo 24. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Amém. Outro, Provérbios capítulo 3, versículo 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. O amor e a fidelidade devem estar escrita na tábua do nosso coração. Agora, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e o quê? A fidelidade a Deus. Nesse sábado de mordomia, Deus está falando para você: mantenha a fidelidade comigo, porque eu sou fiel a você. Deus é fiel a nós. Deus cumpre as suas promessas. Que nós possamos manter a nossa fidelidade para com Deus o tempo todo, em todo lugar, em qualquer circunstância. Amém?
Então, vamos agora louvar o nosso Senhor. Escutai a voz de Deus, é Jesus o Salvador. Ó, clamai, vós filhos seus, é Jesus o Salvador. Proclamai com grande ardor, salvação ao pecador. Pois Jesus aqui morreu para ser o Salvador. Abraçai o excelso dom, é Jesus o Salvador. Pela cruz vos dá perdão, é Jesus o Salvador. Multidões, ó, exultai, seu amor considerai. Anjos seus também corrai, é Jesus o Salvador. Ó, fiéis, a voz erguei, é Jesus o Salvador. Vós, nações, louvor rendei, é Jesus o Salvador. Salvação de graça dá e perdão ao pecador. Glórias mil a Deus Jeová, pois Jesus é o Salvador. Amém. Santo Eterno, querido e amado Deus, a tua igreja aqui reunida no Carapiá, Senhor Deus, agradece a tua palavra que foi aberta nesta manhã, ó Pai. Saímos aqui renovados, Senhor Deus, e corajosos para continuar vivendo nesse mundo de injustiça, ó Pai, mas sabendo que a sua justiça será feita, ó Pai. Que nada acontece, Senhor Deus, aqui na terra, se não for com a sua autorização, ó Pai. Senhor Deus, te peço que abençoe cada pessoa que está aqui hoje na tua igreja e que o Senhor estenda as bênçãos para todas as famílias, né, das pessoas que estão aqui e de todos os membros da igreja que não está aqui, ó Pai. Senhor Deus, abençoa também os doentes da nossa igreja, Pai, e as pessoas que estão recebendo estudo bíblico, Pai. Que nós possamos ter um sábado ainda em continuidade na tua presença, ó Pai, te louvando, te agradecendo e te servindo, Senhor Deus, nesse restante de tarde, ó Pai. Te agradecemos grandemente por esse momento de comunhão que tivemos contigo, ó Pai. Se pudemos sentir o Senhor Deus, o teu Santo Espírito falar conosco em nosso coração, nos dando coragem, Senhor Deus, para continuar vivendo nesse mundo injusto, Pai. Então, ó Pai, te agradecemos e vamos para as nossas casas agradecidos, ó Pai, porque nos alimentamos da sua palavra e agora vamos para casa ter o alimento físico, Pai, que também é uma bênção em nossas mesas, ó Pai. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 4h30, em frente à casa do Ivan e de Irineia, tá? A gente está fazendo evangelismo. Ao sair deste santo lugar,